Você já entregou a sua redação a um professor e para corrigir, e quando ela voltou, havia um monte de erros bobos que você percebeu que você poderia ter evitado? Se isso já aconteceu com você, nessa aula você vai aprender por que você precisa revisar a sua redação, como fazer isso e em que momento do exame ali você deve fazer isso. Se você está chegando aqui agora, eu sou o professor João Matos, eu sou especialista em redação e nesse canal eu ensino as técnicas para você aprender a redação de verdade, ou seja, aquela redação boa o suficiente, com qualidade suficiente para ser aprovada em qualquer exame. Bom, sem mais enrolação, vamos então ao conteúdo do vídeo. Mas antes de começar essa aula, eu queria fazer uma pergunta. Você costuma revisar as suas redações? E quando você revisa, você costuma detectar erros? E em que momento que você faz isso depois que você escreve? Já deixa aqui nos comentários embaixo que eu quero saber como é que você faz esse processo e se é que você faz, né? Bom, então vamos ao conteúdo. Primeiro de tudo, a gente precisa saber se a revisão ela realmente é necessária. Você acha que a revisão é necessária? Pega esse exemplo que eu acabei de dar. Você recebeu sua redação e ela veio cheia de erros que você bateu o olho ali, você percebeu que eram erros que você sabia que você detectou que era um erro mesmo. Você conhecia aqueles erros, você sabia que aquilo foi um descuido seu, que você sabia aquele conteúdo. Então, essa é uma razão pela qual a sua redação ela precisa ser revisada. Aliás, já preciso te avisar que, caso você não saiba, que até os grandes escritores têm os seus livros revisados antes de ir para a editora. Ou após ir para a editora, eles passam por uma revisão e ali o revisor ele sugere algumas alterações se forem necessárias. Mas todos os livros, independente de quem escreveu, eles passam por revisão. Ou seja, se até quem sabe escrever, em tese, precisa ter os seus textos revisados, imagina quem está aprendendo redação. Então essa é uma razão já mais do que suficiente para que você tenha os seus textos revisados. Professores precisam ter os seus textos revisados? Sim, precisam. E eu vou explicar o porquê nessa aula. Mais para frente eu vou explicar, mas até os professores que escrevem textos, eles precisam ter os seus textos revisados, ainda que os textos sejam revisados por eles próprios, mas precisam ter. Qual é a principal causa dos erros? Erros são inevitáveis. São inevitáveis. Escritores, professores, estudantes, sobretudo, cometem erros. Mas qual é a principal causa desses erros? A falta de foco é a maior causa desses erros. E essa falta de foco, no momento que está escrevendo, ela pode ser causada por ser ocasionada em diversas situações. Estresse, por exemplo. Você está escrevendo ali estressado e isso acontece muito em dias de exame. Você está estressado por causa do tempo que você tem para desenvolver aquele texto. Então, essa pode ser uma razão pela qual você deixa passar alguns erros. Cansaço, você fez a prova inteira, está fazendo ali a redação, já está há muitas horas ali na sala escrevendo, pensando, raciocinando. Cansaço é uma razão. Pressa, você está com pressa para terminar, o tempo está acabando, você acaba esquecendo coisas básicas na escrita. Então, muitas podem ser as causas dos nossos erros. E também, não nos esqueçamos que pode ser também o desconhecimento. Às vezes você não conhece alguma regra gramatical, algum conceito referente à redação e você não conhece, não faz. Então, tudo isso faz da revisão uma etapa necessária. Ela é uma etapa
tão necessária quanto qualquer outra etapa da redação. Quando você vai fazer a redação, você sabe, você precisa planejar o seu problema, precisa planejar a sua redação, precisa planejar a sua introdução, precisa planejar o que vai ser abordado no desenvolvimento, precisa planejar algum conteúdo específico que seja necessário na conclusão, como é a proposta de intervenção no caso do Enem. Então, a revisão ela é mais uma etapa que não pode ser excluída. Se a sua banca cobra título, fazer o título também é outra etapa. Então, a revisão ela não pode ser descartada e ela precisa ser encarada como uma etapa necessária. Eu costumo fazer uma analogia da revisão do trabalho da escrita da redação e da revisão com o trabalho do sniper. Você já ouviu falar do sniper? O sniper é aquele atirador de elite que em alguns tipos de delitos que os criminosos que os criminosos cometem, num caso de um sequestro, um caso em que o criminoso está colocando em risco a vida de alguém, esses snipers se posicionam em lugares estratégicos e colocam o bandido na mira das suas armas. Então, ele é um atirador de elite. Então, o trabalho dele é um trabalho minucioso, que exige muito treinamento, exige muita atenção. Eu faço, é lógico, guardadas as devidas proporções, os trabalhos é comparável com quem escreve a redação, porque há toda uma preparação para escrever a redação no dia do exame, há que se ter certa atenção para certos procedimentos que você precisa realizar ali, e o tiro do atirador equivale à entrega da redação. Quando você entrega a redação, é como se o atirador disparasse. Então, tudo que ele podia fazer antes da entrega, antes do disparo, tudo que ele podia fazer, ele fez usando as técnicas que ele conhece, que é se posicionar em um lugar estratégico, ver a direção do vento, que isso pode interferir no deslocamento da munição, isolar o entorno de onde ele está ali para não atrair atenção, para que ele fique realmente escondido, entre outras. Então, tudo que ele pode fazer antes de dar o disparo final, ele faz, baseado no que ele estudou, no que ele conhece, na experiência dele. Então, tudo que você pode fazer para que a sua redação não tenha erros, você deve fazer antes de entregar a prova, porque a hora que você entrega a redação, acabou. Você já não tem mais controle sobre aquilo. Assim como o atirador, ele não tem mais controle a partir do momento que ele dá o disparo. Ele já não tem mais controle do que vai acontecer. Tudo que ele pode fazer é até antes dele puxar o gatilho. Então, você também precisa fazer todos os procedimentos necessários, possíveis, para corrigir o que está errado, para mudar o que precisar ser mudado antes de entregar a redação, para que o seu texto, para que o seu trabalho, o trabalho que você realizou no seu texto não seja um trabalho perdido. Você não jogue fora o trabalho de um ano, por exemplo, estudando e praticando redação, assim como o sniper não pode jogar fora o trabalho de uma vida dele também, dando um disparo que atinja a vítima e não o criminoso, por exemplo. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muita minúcia e ser feito no momento certo e da forma correta. Então, tudo bem, eu entendi. Eu preciso revisar a minha redação. Eu preciso. Entendi essa parte. Mas eu tenho condições de corrigir a minha redação? Eu tenho condições de fazer isso? Eu, estudante, eu estou aprendendo redação, eu tenho condições de corrigir a minha redação? Antes de responder a essa pergunta, eu preciso dizer que esta aula aqui,
ela foi baseada em uma pergunta que um seguidor meu lá do Redação Mania mandou. A pergunta foi a seguinte: como corrigir minhas redações pessoalmente se não sou ainda capacitada para isso? Essa foi a pergunta. Então nessa aula, eu vou explicar como vai se fazer isso, mesmo sem ser capacitado, ou se é possível fazer isso. Caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida de redação, você pode deixar que eu prepare uma aula sobre isso. Ou você pode se inscrever também na minha lista VIP, como essa seguidora, ela é uma cadastrada na minha lista VIP. Você pode se inscrever aqui nessa página, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário e na descrição. Você pode se inscrever lá, colocar o seu e-mail, que eu vou mandar conteúdos semanalmente e também eu vou mandar o aviso de quando tem uma aula dessas aqui no YouTube, eu mando para você também. Então tá, a pergunta é, eu tenho condições de corrigir a minha própria redação? Eu, aluno, suponhamos que eu seja um aluno, eu estou aprendendo redação, estou praticando redação, eu tenho condições de corrigir a minha própria redação? A resposta a essa pergunta é a seguinte: você não tem condições de corrigir a sua própria redação. Por que você não tem condições de corrigir a sua própria redação? E por isso você precisa de um professor para corrigir a sua redação. Eu vou explicar agora. Primeiro vamos entender por que nós erramos. Por que nós cometemos erros na redação? Existem duas razões somente. Duas razões óbvias, aliás, mas que eu vou trazer aqui para você entender como você não consegue corrigir a sua própria redação. Primeiro é por desconhecimento. Às vezes você não conhece alguma regra, você não conhece alguma forma de escrever, a forma de escrever correta, e você comete erros. Então você comete aquele erro porque você não sabe. Simplesmente isso. E a outra é por descuido. Para o desconhecimento, você precisa de um professor. Por quê? Se você não conhece, você precisa de alguém que conheça para enxergar esse erro. Senão você vai continuar cometendo esse erro indefinidamente. Então vamos supor, se você não conhece uma regra gramatical, vamos supor que você não sabe, por exemplo, que responder exige a regência A, o regime A. Quem responde, responde a alguém. Então, se você não sabe isso, toda vez que você vai escrever sua redação, você vai responder alguém. Respondeu fulano, responder alguma coisa. E você vai revisar a sua redação e não vai identificar esse erro. Você não vai. Até que um professor aponte para você e fale, olha, quem responde, responde a. Então, você está errando nisso aqui. Você precisa estudar a regência do verbo responder. Então, não adianta. Se você desconhece alguma regra, você desconhece algum conteúdo, você vai continuar cometendo aquele erro indefinidamente e não vai identificar na sua revisão. Você não vai identificar aquele erro. Então, aquela conversinha que você já ouviu por aí, olha, vou te ensinar como você corrigir a sua própria redação. É engano isso aí, é engano. Você não tem como corrigir o que você não sabe. Por isso, você precisa de um professor para corrigir. Você precisa. E se você quiser, inclusive, eu até recomendo, se você quiser ter um desenvolvimento em redação, aprender de fato a escrever, você precisa de alguém que dê um feedback para você. Dos seus erros, daquilo que você não está desenvolvendo. Vamos supor que o professor lá aponte que o seu parágrafo ele está subdesenvolvido, ele está pouco desenvolvido. Se você não sabe desenvolver um parágrafo, você vai continuar, você além de não enxergar esse erro na sua revisão, você ainda vai continuar desenvolvendo mal um parágrafo ou subdesenvolvendo, desenvolvendo aquém do que precisaria desenvolver. Então, primeiro é o desconhecimento, e para o desconhecimento não adianta, você precisa de um professor. O segundo é o descuido. O descuido pode ocorrer por inúmeras daquelas razões que eu comentei há pouco. Pode ser por pressa, por cansaço, por estresse,
por não estar focado o suficiente na hora de escrever, e isso até os professores cometem esse erro. Até os professores, até eu cometo esses erros. Quando eu estou escrevendo com pressa, com alguma situação que em alguma situação que é desfavorável, eu cometo erros. É normal. A diferença é que eu consigo corrigir esses erros depois porque eu sei que esse erro é um erro. Agora, quem não sabe, muitas vezes não consegue. E a maior prova disso é você se lembrar de quantas vezes você errou por descuido. Você pegou a correção que o professor te deu e você viu que você sabia aquilo ali, que você errou. Então, essa é a maior prova de que o descuido ele acontece mesmo. Agora, pressa, estresse, você está sendo pressionado pelo tempo, isso não acontece em exames? Então, as chances de você cometer erros nos exames não é grande? É claro que é grande. Então, sim, a sua redação ela precisa ser revisada. E você é capaz de pegar os erros que foram cometidos por descuido. Você não é capaz de corrigir, mas você é capaz de pegar, de pescar os erros que foram cometidos por descuido. Ou seja, você não pode corrigir, mas você pode revisar. Eu entendi. Eu preciso revisar a minha redação. Eu não tenho condições de corrigir a minha redação, mas eu tenho condições de revisar. Mas então, como que eu faço para encontrar os erros que eu mesmo cometi, que eu mesmo escrevi? Como que eu faço para enxergar esses erros? Você precisa, para enxergar os erros da sua própria redação, revisar de forma eficiente, ou seja, corrigir certo, e com eficácia, ou seja, corrigir na hora certa, no momento certo. Então você precisa corrigir certo na hora certa, no momento certo. O revisar com eficiência não é o que você vai revisar. Não se trata do que você vai revisar na redação, mas se trata do como. Como você vai revisar. Porque o que revisar, você vai ter, é tudo o que você precisa. Você precisa revisar o texto inteiro. Você não vai focar a sua revisão só numa parte do texto ou só em outra parte. Não, você vai revisar a redação inteira. Então, não é o que, mas é como você vai revisar. O revisar com eficiência passa pelo revisar da forma correta. Então, a grande pergunta que as pessoas, os alunos costumam fazer é a seguinte: que mudanças eu posso fazer na minha redação? Porque, na verdade, o objetivo de procurar, de revisar, é procurar possíveis erros e mudá-los, mudar por uma forma correta de escrever. Então, o objetivo final da revisão é fazer mudanças. Essa pergunta é pertinente porque você não pode fazer qualquer mudança na sua revisão. Não pode. A sua revisão ela se destina a fazer alguns tipos de mudanças. Por quê? Porque você não tem tempo para isso num exame. Você não tem tempo. Então, com o tempo de que você dispõe no exame, você pode fazer algumas mudanças e outras não pode. Então eu vou falar das que você pode. Em primeiro lugar, uma revisão, ela se destina a você pegar erros grosseiros. Aqueles erros que saltam aos olhos. Por exemplo, um erro gramatical. Um erro gramatical ele é muito fácil de ser cometido em uma redação, mesmo que você saiba a forma gramatical correta que você está escrevendo ali. Por quê? Porque você está com pressa, pensando na ideia que você está escrevendo, pensando no que vem após essa ideia, e a forma correta de escrever é um mero pano de fundo ali. O texto com a forma correta é um mero pano de fundo para o conteúdo que você quer colocar. Então, você não se concentra muito, lembra que eu falei que era um problema de foco. Então você não se concentra tanto na forma de escrever, mas se concentra mais na ideia e no conteúdo, enquanto você está escrevendo. Então é muito fácil de você cometer um erro gramatical e às vezes até grosseiro. É muito fácil.
E não é porque você não saiba, é porque você não está com o foco correto naquele momento e é compreensível, é normal isso. É normal não estar com foco na forma, mas sim no que está escrevendo, no conteúdo. Então, erros grosseiros. O objetivo da revisão é pegar esses erros, em primeiro lugar. E quando eu digo erros grosseiros gramaticais, eu não estou me referindo só à gramática em si, tá? Eu estou me referindo à linguagem de uma forma geral. Como você sabe, a redação ela precisa ser escrita na linguagem padrão. Então, quando você sai da linguagem padrão, que é a linguagem oficial, você comete um desvio. Por exemplo, você pode, sem querer, colocar uma gíria ou um estrangeirismo, alguma coisa, algum termo que você está acostumado a usar no seu dia a dia, mas que na redação não é apropriado. Então, como você não está focando na forma como está escrevendo, ensino o conteúdo, você pode acabar colocando um termo ali que não é apropriado para a língua, para a norma padrão. Então, erros gramaticais, erros de linguagem também. Esses você consegue pegar numa leitura posterior mais calma. Outro tipo de erro que você pode pegar, e até às vezes com uma certa facilidade, são passagens obscuras. Ou seja, aquela passagem cuja clareza das frases não está muito evidente, não está muito notória. Você não consegue perceber a clareza, não consegue entender o sentido daquela frase depois que você escreveu. Na hora que você estava escrevendo, a ideia ela estava pronta na sua cabeça. Só que entre a ideia pronta e ela escrita no papel, existe um abismo, um obstáculo muito grande. Você precisa parar, raciocinar a forma como você vai escrever aquilo, e nisso você pode achar que está escrevendo da forma certa, da forma clara, né, no momento, e na hora que você vai revisar, você não entende direito aquilo que você escreveu, você não entende o sentido. As frases elas ficam truncadas, às vezes uma vírgula foi colocada no lugar errado e deu outro sentido, às vezes os períodos ficaram longos e você perdeu ali a ideia principal, a oração principal, você perdeu ali no meio, ou até esqueceu de colocar a oração principal, você pensou nela, mas não escreveu. Você passou por cima da oração principal, continuou intercalando orações no seu período e acabou não colocando aquela oração que vai dar o nexo com as demais orações. Então, períodos obscuros também numa revisão você pode pegar isso e corrigir, revisar e acertar, não é corrigir, que nem eu disse, porque afinal de contas aquilo você já sabe, muitas vezes você já sabe como escrever as frases, mas naquele momento saiu truncada, saiu ininteligível, mas você sabe. Outra coisa também que pode fazer um período ficar confuso é você inverter a ordem direta dele. Em vez de sujeito, verbo, complemento, começar com um complemento, intercalar com um adjunto adverbial, depois colocar o sujeito, mas em vez de colocar o verbo na sequência, já colocar outra informação intercalada e o período acabar ficando muito... E não é que ele fique ininteligível, mas é que ele fique mais difícil de ser entendido, que também não é bom para a redação. A redação é bom que você escreva com uma certa clareza. Etc, etc, etc. Todos esses errões, grosseiros ou errinhos, que você percebe, mas com uma certa sutileza, você consegue pegar e mudar na revisão. Terceiro, que você pode pegar numa revisão, é a tal da precisão vocabular. Às vezes, na hora de escrever, você não está se concentrando no vocabulário exato que você precisaria usar e você usa um paralelo. Fazendo uma analogia, o vocabulário exato é a peça, aquela peça que vende no mercado para aparelhos, para veículos, é a peça original. Para veículo é aquela que vende na concessionária, é original. E o
o vocabulário alternativo ali, que serve de sinônimo, mas que não é exatamente, não tem a mesma precisão daquele que você queria usar, é como se fosse uma peça paralela, de uma marca paralela, ou como se fosse um remédio genérico. Tem o remédio de referência e tem o remédio genérico. O genérico é aquele que substitui o de referência, mas questionavelmente não é igual. Bom, por exemplo, você vai escrever lá, ó, muitas coisas prejudicam a aplicação da lei tal. Você escreveu isso na sua redação. Aí na hora de revisar, você leu essa frase e falou, ó, peraí, muitas coisas prejudicam a aplicação da lei? Não, coisas não. Coisas é um substantivo que se chama aí de substantivo ônibus, que substitui, serve para qualquer situação. Coisas não. Muitos transtornos prejudicam a aplicação da lei tal. Transtornos é um vocabulário mais apropriado. Muitos obstáculos prejudicam a aplicação da lei tal. Então, obstáculos, transtornos, são palavras mais apropriadas, com sentido mais exatos do que coisas. Coisas, tudo é coisa. Coisa se aplica a inúmeras situações diferentes. Então, coisas é muito genérico. Obstáculos, transtornos, é mais específico. Então você pode fazer essa alteração na hora da revisão. Você pescou ali uma palavra que não está está perfeitamente adaptada àquele contexto. Outra coisa que você pode alterar, agora não falando mais da forma como escrever, mas sim do conteúdo, são os embasamentos que você utilizou para sustentar os seus tópicos frasais. Então você desenvolveu lá o seu parágrafo, você partiu de um tópico frasal e desenvolveu ali embasamentos para ampliar aquela ideia. Só que, vamos supor que você usou um embasamento ali que era uma evidência no formato de exemplo. Foi a ideia que você teve na hora de escrever. Você pensou em um exemplo e colocou esse exemplo, pronto. Só que você, depois de um tempo, você foi revisar a sua redação, você lembrou de outro embasamento. Você lembrou, por exemplo, de um dado estatístico que ele sustenta com mais propriedade, com mais exatidão aquela ideia do que o exemplo que você deu. O exemplo é um caso, mas de um conceito, de uma ideia, você pode apresentar muitos exemplos. Você pode usar muitos exemplos. Dados, não. Dados ele é mais preciso. Ele vai ali direto no ponto que você quer sustentar. Muitas vezes os dados, você não tem dados toda hora. Dado estatístico para tudo. Você pode até ter para inúmeros assuntos, mas o que eu quero dizer é assim, você não tem... Sobre um determinado assunto, você não tem tantas pesquisas. Às vezes você até tem, mas você não tem conhecimento. Então, daquela que você tem, você consegue com ela sustentar muito mais uma ideia, porque dado estatístico, o dado é um fato no formato numérico, mas é um fato. Você consegue muito mais do que, às vezes, com exemplo. Não estou dizendo que dado é melhor do que exemplo, tá? Isso aqui é só uma ilustração que eu criei aqui para que você entenda que você pode, no momento da revisão, alterar, trocar um embasamento que você teve a ideia depois, viu que era mais apropriado. É isso que eu estou querendo dizer. Mas tanto o exemplo como o dado estatístico são perfeitos para embasar ideias. Inclusive, eu já até falei de exemplos aqui no canal. Bem, essas são as mudanças que eu posso fazer. Mas e quais mudanças eu não posso fazer na minha revisão? Quais mudanças eu não posso fazer na redação durante a minha revisão? Então é o seguinte, a primeira que você não pode fazer é alterar tópicos frasais. Você lembra que o tópico frasal é a ideia núcleo de um parágrafo. Então você tem ali o seu parágrafo de desenvolvimento. E ali dentro do seu parágrafo de desenvolvimento você tem uma ideia núcleo que você projetou, que você criou, que você pensou antes de começar a escrever o parágrafo. Então, se no momento da revisão você cismar que aquele tópico frasal não está muito adequado, esquece, não mexe mais nisso. Não mexe mais, porque você
ao tentar mudar isso, você está fazendo uma mudança estrutural muito grande na sua redação e você não vai ter tempo para isso. Você não vai ter tempo numa prova, num exame, em que você tem ali 1 hora para fazer uma redação, você não vai ter tempo para fazer esse tipo de alteração. Porque os embasamentos eles giram em torno do tópico frasal. Como eu já falei em outras aulas aqui também. Eles giram em torno do tópico frasal. Então, se você mudar o tópico frasal, você vai ter que, com certeza, você vai precisar mudar os embasamentos. Então, você vai ter que projetar um parágrafo inteiro de novo e não só isso, você vai ter que também mudar a sua ideia central do texto. Por que na argumentação é a tese, né? Por que você vai ter que mudar a sua ideia central? Porque você, na introdução, você não precisa colocar qual é a sua ideia central que você vai defender no texto. Essa ideia central, ela se desmembra em tópicos frasais no desenvolvimento. Então você vai ter que mudar ali na introdução a ideia central que você colocou, porque o seu tópico frasal vai ser alterado. Então a ideia central também vai precisar ser alterada. Tópico frasal da introdução segue a mesma regra, tá? Você criou um tópico frasal para a introdução, para começar o parágrafo, você vai precisar fazer embasamentos para desdobrar esse tópico frasal. Então você vai precisar mudar os embasamentos ali também. Então é complicado também na introdução, mexer no tópico frasal. O único tópico frasal que você pode mudar, mas eu não aconselho, porque você pode perder muito tempo também, é o tópico frasal da conclusão. Professor, mas eu não sabia que a minha conclusão tem tópico frasal. Minha conclusão é minha conclusão. Ah, você não sabia? Então você vai saber agora. Bom, a conclusão ela é diferente de parágrafo conclusivo, tá? O parágrafo conclusivo é o último parágrafo da sua redação. A conclusão dentro do tópico frasal, a conclusão dentro do parágrafo conclusivo é o tópico frasal. É só aquela parte que você faz o fechamento da ideia. Você fechou a ideia ali em um período, aquele ali é o tópico frasal do seu parágrafo conclusivo. Então, se você ali no momento da revisão, você teve uma ideia de conclusão melhor do que aquela que você apresentou, sim, ainda dá, porque você não criou embasamentos para desenvolver essa conclusão. Você não criou embasamentos para ela. Porque toda a ideia já foi desenvolvida no desenvolvimento e na introdução. Então, ali é somente colocar, é só escrever o tópico frasal, que é a conclusão, e depois fazer uma observação final, ali, um fechamento. Então, não há embasamentos para esse tópico frasal em específico. Então, para ele, então ele é possível ser alterado. Somente ele, mas nenhum outro tópico frasal. Mas mesmo assim, é como eu disse, eu não aconselho você fazer isso. Não aconselho. Bom, e se o tópico frasal não pode ser alterado, a ideia central menos ainda, né? Pelo amor de Deus, não pense em alterar a sua ideia central / tese da redação, depois que ela está pronta. Porque você vai simplesmente ter que reescrever toda a redação. Simplesmente. Alterando a ideia central, você vai ter que alterar os 2 tópicos frasais, 2, 3, 4, seja lá quantos parágrafos de desenvolvimento sua redação vai ter, você vai ter que alterar de todos os parágrafos. E alterando os tópicos frasais, você vai ter que alterar todos os embasamentos dos respectivos parágrafos. Portanto, é uma alteração inimaginável, impensável para uma revisão. Essa você descarta por completo. Bom, dito isso, dito o que você pode alterar e o que você não pode alterar, então vamos falar agora, vamos entrar um pouco aqui na polêmica agora. Então, como revisar com eficácia? Ou seja, em que momento, qual é o momento certo de fazer essa revisão? Eu vou começar a cair na polêmica, que com certeza eu vou ir contra muita gente que ensina o contrário disso, mas vamos lá. Eu vou aqui trazer dados para você. Eu não vou só falar, mas eu vou mostrar com um embasamento aqui. Vou sustentar o que eu vou falar. Então vamos lá. Dá uma olhada nessas frases, para começar. Dá uma olhada nessas frases que eu vou te mostrar agora e vê se você consegue ler essas frases. Então vamos lá. Ó, não importa a ordem das letras
dentro da palavra, basta que a primeira e a última estejam no lugar certo para que você entenda o que está escrito. Foi fácil de ler? Então olha essa aqui também. Ó. Vamos ver essa aqui agora então. Por que será que é fácil ler esta mensagem sem pensar muito? Por que você consegue ler isso? Você tem alguma ideia? Você conseguiu ler, apesar de toda essa bagunça aí, textual, digamos, apesar de nenhuma palavra estar escrita corretamente, você conseguiu ler todas. Você consegue ler em primeiro lugar porque o nosso cérebro, ele não precisa que as palavras estejam completas dentro de um texto para que ele entenda. Ele mesmo faz a correção. Ele automaticamente faz a correção. Ele sabe que está errado. Ele sabe que está errado, mas ele faz a correção, passa por cima e busca só o sentido. Basta que as palavras estejam dentro de um contexto para que o nosso cérebro entenda o que está escrito. O que isso tem a ver com o momento da revisão? Calma, eu vou chegar lá. Na nossa redação não é diferente. Quando você acaba de ler, de escrever o seu texto, você está com as informações que você escreveu ainda frescas na sua mente. Ou seja, você já sabe de alguma forma o que está escrito lá. Por quê? Por que eu digo de alguma forma? É claro que você não vai lembrar exatamente como está escrito às vezes. Às vezes você não lembra, mas você sabe qual é a ideia que foi discorrida ali. Às vezes você lembra até alguma coisa que você escreveu, a forma como você escreveu alguma coisa, alguma ideia. Então ela está muito fresca na sua cabeça e se você fizer uma revisão na sequência, o seu cérebro vai preencher alguma lacuna que exista ali. Então se existir algum erro ali ou esteja faltando alguma ideia, como da oração que eu dei o exemplo, você fez todo um período ali longo, mas esqueceu de colocar a oração principal. Pum, ferrou o sentido. Às vezes, como a ideia está muito recente na sua cabeça, você passa direto, você relê ali e você não percebe que está incompleta essa oração. Ou você relê e não consegue perceber que uma vírgula está no lugar errado, para você estar certo. Porque a ideia que deu origem àquele texto está muito recente. Porque o nosso cérebro, ele preenche, ele vai preenchendo possíveis lacunas como você fez com esse texto. Você conseguiu entender o sentido porque o seu cérebro foi preenchendo tudo que estava faltando. Todas as letras que estavam fora do lugar e que não formavam uma palavra da forma correta, o seu cérebro preencheu isso. Então, com um contexto e frases até muitas vezes já recente na nossa cabeça, a gente não consegue enxergar erros. É como disse o Otto Lara Rezende. Ele falou assim, ó, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Ver não vendo. Então, se você revisar 2, 3 vezes seguidas sua redação logo após o momento que você escreveu, você vai ver não vendo. Você vai ver os erros não vendo. Ou seja, não vai entender que você cometeu um erro. Logo, a leitura após a escrita é completamente ineficaz. Você deixar para revisar sua redação assim que você acabou de escrever, você está jogando seu tempo fora. Não vai servir para nada isso aí. Perda de tempo. Pura perda de tempo. Não adianta fazer isso. Não adianta ler assim que você acabou de escrever. Perda de tempo. Perda de tempo. Tá. Entendi. Eu tenho que revisar, mas não pode ser logo na sequência, porque isso não serve para nada. Serve para nada. Então, quando que eu vou revisar minha redação? Quando? Se eu só tenho aquele exame ali, eu só tenho aquela redação para fazer, eu só tenho aquele exame, em que momento que eu vou fazer isso? Aqui a gente vai entrar na polêmica, né? Qual seria o mundo perfeito, o mundo ideal? O mundo ideal seria você corrigir no dia seguinte. Porque aí você já está com um distanciamento maior do que você escreveu. Então você vai conseguir captar muito mais erros se for no dia seguinte do que no momento que você escreveu. Só que se você está no exame,
Você não vai poder... Vamos supor que você está fazendo a redação do Enem, você fez na primeira semana, você fez a redação, você vai voltar lá na segunda semana e vai falar para o professor, para a equipe lá, né, que acompanha os estudantes. Posso rever minha redação, que eu preciso corrigir, eu preciso revisar a minha redação, porque agora que é o momento certo de revisar? É claro que você não vai fazer isso. Então, que não é possível fazer isso. Você tem que fazer no próprio exame. Então, se não dá para fazer no dia seguinte, você tem que distanciar o máximo possível a revisão da sua escrita. O máximo que você puder, dentro do mesmo exame. Você precisa fazer esse distanciamento. Para quê? Para que você tenha um distanciamento não só crítico das ideias que estão escritas ali, como emocional. Muitas vezes, quantas vezes a gente não escreveu um texto e achou aquele texto tão legal, tão assim, ficou tão orgulhoso de si por ter escrito aquilo, que você não foi capaz de mudar mais nada nele. E aí você lê em outro momento e fala, esse texto não está tudo isso não, e inclusive estou vendo até esse erro aqui, ó. Isso aqui está errado. Quer dizer, existe ali também uma proximidade emocional, sobretudo se o seu texto, se aquilo que você escreveu, você gostou daquilo, você achou que ficou bom. Se você achou que ficou bom, pronto, ferrou. Porque você está ali, é o seu filho ali. Quem vai falar mal do próprio filho? Ninguém. Então, precisa desse distanciamento crítico, de saber o que está certo e o que está errado, e o emocional. Então você precisa distanciar o máximo possível a escrita da revisão. E como que você vai fazer isso? Então, o que eu recomendo quando você for fazer a sua redação e o exame? A primeira coisa que você precisa fazer quando chegar, que você receber a prova, é fazer a redação. A primeira coisa. Para que haja esse distanciamento. Primeiro passo, pegar os textos de apoio, ler a proposta de redação, ler tudo calmamente, atenciosamente, meditar naquela leitura. Depois, planejar a redação toda e já escrever na sequência, antes de ter contato com as outras disciplinas da prova. Porque fazendo isso, você vai conseguir, no momento que você for revisar, você já vai estar com uma certa distância do momento que você escreveu. Então, esse seria o primeiro passo. Pelas razões que eu apresentei ainda há pouco, que você precisa ter esse distanciamento, mas também não nos esquecendo que a redação ela tem um peso muito grande em um exame. Ela tem um peso muito grande. Ela equivale a outras disciplinas, na nota, inclusive. Então, você precisa dar a devida importância que a redação tem. Você precisa dar essa importância a ela. Usando o momento em que a sua mente ela está mais descansada, o momento em que ela não está pressionada pelo tempo ainda, para pensar na sua redação e escrevê-la. Professor, mas e essa história aí de que eu posso ter outras ideias depois? Se você não está preparado para pensar, planejar e pensar na redação no dia do seu exame, você precisa de uma inspiração do além, uma inspiração da prova que você vai fazer na sequência. Então você não se preparou o suficiente para a sua redação. Você não se preparou. Quem domina a redação de verdade não precisa de inspiração, uma inspiração a mais para escrever. Não vai precisar do que está escrito na prova. Ainda que a prova te traga outras informações, traga ideias para a sua redação, você precisa descartar isso. É uma facilidade que só vai te prejudicar e não vai te ajudar naquele momento. Então, a preocupação com a redação, ela precisa ser grande. Você precisa usar o momento em que você está em melhores condições para fazer a redação, para depois fazer as outras disciplinas. Porque muitas vezes, eu não estou dizendo que isso acontece em todas as bancas, mas muitas bancas, as outras disciplinas são alternativas, não são questões discursivas. São alternativas em que, não estou dizendo que é fácil, mas é muito mais fácil você fazer alternativas do que discorrer uma resposta para uma pergunta.
E a redação, ela é uma resposta para uma pergunta. Não sei se você sabe, mas para você escrever uma redação, você precisa transformar o seu tema em um problema, e o problema ele precisa ser feito em forma de pergunta. Então, a redação ela precisa ser priorizada pelo peso que ela tem e para que você consiga distanciar do momento da escrita do momento em que ela vai ser revisada. Bom, mas há aqueles que defendem que a redação ela precisa ser feita aos poucos. Como que é isso? Vai lá, lê a proposta de redação. Aí depois vai lá, faz um pouquinho da prova das outras disciplinas que há naquele dia do exame. Depois volta lá, volta uns 15 minutos depois, não sei quanto tempo que eles estipulam, faz mais um pouquinho da redação. Depois volta lá, faz mais um pouquinho da folha de exame, das outras alternativas, das outras questões, das outras matérias do dia do exame. E fica nesse vai e volta aí. Eu vou te dizer exatamente agora por que isso é ineficaz. Primeiro, se a ideia é ter inspiração, que nem eu te falei, é ter ideias, outras ideias, para ir lá escrever a redação, enquanto você ainda não escreveu, você pode alterar, né? Ou, na verdade não é alterar, você pode escrever, e enquanto você escreveu parcialmente, você pode fazer algumas alterações, em tese. Só que eu não recomendo isso, por quê? Porque essa inspiração que a prova pode te dar, vamos supor que você já escreveu um parágrafo. Você já escreveu um parágrafo inteiro do seu desenvolvimento. Aí você voltou para a prova e começou a fazer as questões e lá você teve uma inspiração para escrever. Você voltou para o seu parágrafo, viu que ele não estava bom e dava para mudar porque você teve uma inspiração. Essa inspiração ela pode ser a sua bênção ou pode ser a sua maldição. A bênção porque pode ser uma ideia, sim, mas eu não descarto que você pode ter outras ideias. Eu não descarto isso. Mas pode ser a sua maldição porque você vai precisar alterar parágrafo que você já escreveu, e se você fizer uma alteração estrutural muito grande, como eu disse, você vai perder muito tempo com isso. Você vai perder tempo, e tempo é a sua maior preciosidade naquele momento, a sua maior riqueza naquele momento. Então, essa inspiração ela pode ser não pode ser bem-vinda dependendo do que você já escreveu para sua redação. Esse negócio de ficar indo e voltando tem outros problemas aí. Um deles é a perda constante de foco na redação e nas disciplinas, nas outras disciplinas, e isso vai fazer você perder mais tempo ainda. Você quer ver, ó? Esse livro aqui, ó. Esse livro, A Única Coisa. Ele foi escrito por o Gary Keller e por Jay Papasan. Bom, esse livro ele trata sobre o foco. Na verdade, ele mostra como você aprimorar o seu foco, como você trabalhar com o seu tempo de tal maneira que você foque mais e consiga fazer mais em menos tempo. Então, só na abertura do livro aqui, ó. Espera aí, só um pouquinho aqui. Só na abertura do livro aqui, já no ditado aqui que ele utiliza, um ditado russo, na abertura do livro, ele já mostra os malefícios que a falta de foco pode ter. E ele diz assim, ó, na abertura, um ditado russo, um provérbio russo. Se você persegue 2 coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum dos 2. Ou seja, ou você foca em uma coisa, ou você foca em outra. Você não vai conseguir focar em 2 coisas ao mesmo tempo, porque você vai fazer mal e porcamente as 2 coisas. Então, nesse livro também ele mostra um gráfico. Por que você pode perder muito mais tempo alternando? Ele até diz aqui, ó, fluxo de trabalho interrompido. Por que você pode perder mais tempo alternando do que se você focasse em uma coisa só? No primeiro momento, como que é uma tarefa quando
o fluxo de trabalho é interrompido, que aqui tem um trabalho inicial, que é esse primeiro retângulo em vermelho, aí tem a troca, e aí tem um intervalo ali e o redirecionamento para entrar uma segunda tarefa, que é essa distração, que ele nomeou como distração. Depois tem novamente uma troca e mais um intervalo para entrar no trabalho, voltar ao trabalho inicial. Já no desenho de baixo, que é o fluxo de trabalho focado, ele mostra que o trabalho com começo e fim sem interrupção, ele, na linha temporal que ele criou aqui, vai ser feito em menos tempo do que se ele fosse interrompido. Bom, e além disso, ó, eu vou colocar aqui a visão do autor e de pesquisadores sobre o que é você fazer uma tarefa alternando. Então ele diz aqui, ó, alternar duas tarefas simples, como assistir à TV e dobrar roupas, é rápido e relativamente indolor. Contudo, se você está trabalhando numa planilha e um colega aparece na sala para discutir um problema, a complexidade relativa dessas tarefas torna impossível alterná-las facilmente. Então, assim, uma coisa, você está assistindo televisão e está comendo, ou está dobrando roupas, ou está ali, ou está caminhando e está ouvindo música. A coisa é você fazer duas tarefas simples, que não exige muito processamento mental. E outra coisa é você tentar fazer duas tarefas em que ambas são complexas. Ambas são complexas. Então, o que ele diz aqui, ó? E no caso da redação, a redação é complexa. As questões das outras disciplinas são complexas. Então você está lidando ali com duas tarefas muito difíceis. Então, na sequência ele diz assim, ó, sempre leva certo tempo começar uma tarefa nova e recomeçar a que você largou. E não há garantia de que você vai retomá-la exatamente de onde parou. Ou seja, quando você faz uma parada para começar outra tarefa, para parar e começar outra tarefa, nesse momento em que começa a outra tarefa, você perde um tempo para você verificar ali aquela tarefa, as regras dela. Existe ali um delay ali que você vai perdendo em cada uma dessas trocas. E ele ainda fala, pode ser que você não volte no mesmo ponto em que você parou. Tem mais isso. Ó, há um preço a pagar. O custo em termos de tempo extra gasto com a alternância de tarefas depende de quão complexas ou simples elas são, diz o pesquisador Dr. David Meyer. Pode variar de aumento de 25% ou menos no tempo gasto para tarefas simples, até mais de 100% ou mais para tarefas muito complicadas. Alternar tarefas tem um preço e poucos percebem que o estão pagando. Então, pelo que diz o pesquisador aqui, se você alternar tarefas, e com bastante frequência, né, como é a recomendação e muitas vezes, se alternar tarefas complexas, o risco de você levar mais de 25%, gastar mais de 25% do tempo que você gastaria para fazer uma tarefa só é grande. Inclusive, ele diz aqui que pode chegar até 100% ou mais. Você pode levar o dobro do tempo que você gastaria para fazer primeiro só a redação e depois só as questões. Você pode levar o dobro do tempo. Bom, isso é o que diz aqui, esses autores, né, sobre alternar tarefas. Agora, vamos voltar a falar sobre o foco. Então, o que eles recomendam? Que você foque em uma tarefa só. Isso é que é o mais produtivo. E o melhor custo-benefício, o foco constante, ele tem um custo-benefício muito melhor em termos de tempo do que você alternar foco. Esse autor aqui, ó, que é o, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó, que é o Moniz Sadu, nesse livro aqui, Concentração, aqui, ele fala
esse livro ele é um monge budista, ele trata sobre como você melhorar a sua concentração. Então, sobre o foco, ele faz aqui uma analogia. Eu vou pegar aqui a analogia que ele faz. Ó, presta atenção nessa analogia aqui. Ó. Suponhamos que temos um lápis sem ponta ou um pauzinho. Se precisarmos usar um deles para furar um pedaço de papelão, vai imaginando aí, ó, você vai pegar um lápis, você precisa furar um papelão com esse lápis. Encontramos dificuldade a menos que o apontemos. Ou seja, se o lápis estiver sem ponta, você vai precisar fazer uma força ali, né, para furar. Porque o lápis sem ponta ele é grosso, né? Ainda que a pressão seja considerável, o lápis sem ponta não produzirá um orifício perfeito. De fato não. Faz o teste para você ver. Pega um papelão, uma folha de papel e tenta furar com um lápis sem ponta. Você vai fazer um rombo, né? Provavelmente. Por quê? Porque está em ação uma lei física simples. A maior parte da força será dissipada e o instrumento rombudo não removerá as partículas do papelão. Analogamente, uma faca cega não pode cortar bem, visto que a força que se aplicar a ela para tal fim será dispersada numa área maior e em muitos pontos, em vez de ser concentrada. Então, se você pegar uma faca cega, a parte do corte ali dela, do fio dela, se o fio está grosso, então ele não vai, a força que você colocar na faca não vai em um ponto só, ele vai em mais de um ponto. Em uma área maior, uma região maior. Mas, se os instrumentos estiverem apontados, não haverá dificuldade em fazer o furo ou um corte em linha reta. Se há um segredo nisso, onde está? Simplesmente no fato de que a força aplicada sobre um único ponto é mais eficiente e parece muito maior do que aquela que é aplicada simultaneamente em muitos pontos. Então pensa aqui, você pega um lápis que não tem ponta, quais são esses muitos pontos a que ele está se referindo aqui? O lápis que não tem ponta, ele tem a cabeça dele ele é meio larga. Então, quando você pressiona no papelão, você está pressionando numa área maior do papelão. São muitos pontos ali do papelão que estão sendo pressionados. Já se você pegar um lápis com a ponta bem fininha, você está pressionando numa área menor, não em muitos pontos. E ao você pressionar numa área menor, você vai fazer um furo com mais facilidade e com menos força. Por quê? Porque toda a sua força está concentrada na ponta do lápis. Ou seja, o seu foco está num ponto só. Ou seja, você precisa focar. Aliás, focar é trabalhar com uma ideia de cada vez. Você não sabe o quão poderoso é você trabalhar com uma ideia de cada vez. Ele ainda fala aqui nesse livro sobre essa questão de trabalhar com uma ideia só. Então, aqui, ó, presta atenção. A mente do homem está repleta de pensamento e, por isso, o indivíduo é extremamente fraco. O poder está em uma ideia, não em um monte de ideias. Veja, se, em lugar desses inúmeros pensamentos inúteis, permanecer um único, ele será o poder em si mesmo e terá grande influência. Sabemos que muitos cientistas e inventores, cujas ideias estão a serviço da humanidade atualmente, atribuíram suas descobertas à habilidade de concentrar fortemente o pensamento. E esse foi o caso de Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Louis Pasteur e muitos outros. Todos eram conscientes e capazes de utilizar o extraordinário poder do pensamento concentrado, isto é, de pensar unicamente no objeto de sua investigação, excluindo qualquer outro pensamento. Então, meu caro, minha cara, um pensamento é o poder. Focar em um pensamento é o que vai fazer a sua redação ser muito melhor. Você já tentou fazer uma redação
parando toda hora para fazer outra coisa ou sendo interrompido por alguém? Você já percebeu como que quando você para fazer uma redação sem nenhuma interrupção, você consegue, além de desenvolvê-la muito mais rápido, você consegue desenvolver ideias melhores? Você já comparou essas duas situações? Pensa nisso. Focar é o poder e alternar tarefas, alternar escrita da redação com preenchimento de questões é o caminho para o fracasso. Você vai perder mais tempo e ainda vai desenvolver ideias piores. Então, qual é a sequência de procedimento que eu recomendo? Primeiro você escreve sua redação e no rascunho, depois vai para as questões objetivas, outras questões que houver no dia da prova. Se não houver nenhuma outra, então não tem o que se fazer, mas se houver, faça a primeira redação, o rascunho, depois as outras questões e larga a redação, esquece da redação, não olha mais a redação. Termina as questões, ainda sem olhar a redação, e preencha o gabarito das questões, para que esse tempo, esse distanciamento seja ainda maior da primeira escrita da redação com o seu contato com ela. E aí, só depois disso, você vai voltar para a redação. Por que desse distanciamento? Primeiro, para ter esse distanciamento crítico emocional que eu falei. Segundo, para quê? Para a questão do brainstorming. Os publicitários, eles usam muito essa técnica, que é, você quer ter ideias, então primeiro você pesquisa tudo sobre aquele assunto, tudo. Depois de pesquisar tudo, você debate, você entra num grupo, debate sobre aquilo, e depois você vai fazer outra tarefa que não tem nada a ver com aquilo, vai descansar a mente, vai dormir, vai jogar tênis, vai jogar ping-pong, vai assistir a televisão, vai fazer qualquer outra coisa que não esteja relacionada com aquilo, que as ideias vão brotar depois na sua cabeça. Começam a ocorrer os brainstorms. Então, quando você escreve a redação no rascunho e se desliga da redação, vai para as questões objetivas, você pode ter alguma ideia, mas aí, como eu disse, você não vai fazer mudanças estruturais. Se você precisar trocar um embasamento, se você tiver uma ideia de um embasamento melhor para a sua ideia, troca. Ainda é possível fazer isso, mas não mais que isso. Não tenta trocar tópicos frasais, ideia central, não mexe com isso. Você não vai ter tempo para isso. Bom, depois de terminadas as questões objetivas, preenchido o gabarito, você vai voltar para a sua redação e vai fazer uma leitura da sua redação, do seu rascunho, ainda na folha de rascunho, você vai fazer uma leitura calma e pausadamente. Só que essa leitura, ela precisa ser feita de um determinado jeito, ela não pode ser feita de uma forma qualquer. Ela precisa ser feita da seguinte forma: você precisa ler e ouvir a sua voz lendo. Ler calmamente, mas ler recitando o que você escreveu. É claro que você não vai ler para todo mundo ali. Você não vai subir em cima de uma carteira lá, de uma mesa e falar: gente, eu preciso revisar a minha redação, deixa eu ler aqui para vocês então. É claro que você não vai fazer isso. Mas você vai ali, murmurar, cochichar para você o que você está lendo. Que nem assim, por exemplo. Tratar desse assunto em segundo plano. Para que isso? Porque você vai ativar dois canais ao mesmo tempo na sua leitura, que é o da visão e o da audição, porque você vai estar ouvindo o que você está cochichando. Você vai estar ouvindo. Então você ativa duas percepções, dois canais de percepção ao mesmo tempo, e isso fará com que você consiga captar mais erros do que se você só lesse sem falar nada, sem verbalizar. Porque o seu canal auditivo é uma percepção a mais que está ao seu favor ali. Você consegue ouvir também. Às vezes uma frase, você leu e não percebeu nada, mas ao ler para você mesmo, você
percebe que ela não soou bem, ela não soou, alguma coisa está errada, você vai voltar, vai reler e vai encontrar o erro dela. Então você precisa ativar a audição, então você vai ali ó, murmurar ou cochichar a leitura toda do rascunho. Vai fazer as devidas alterações, aquelas que eu me referi ainda nessa aula, as que são possíveis fazer, você vai fazer essas alterações. Que está a lápis no rascunho, você vai lá, vai apagar e vai reescrever algumas coisas. Algumas palavras, alguns termos, ou reescrever alguma frase. Bem, beleza. A quinta parte, a quinta e última, qual que é? É você pegar esse rascunho e ler mais uma vez o parágrafo e passar a limpo. Então, você vai lá, vai começar a passar a limpo na folha de redação, que agora é a caneta, né? Então, você vai ler a introdução. Você dá mais uma lida na introdução e, na sequência, escreve a introdução. Com isso, você vai conseguir fazer 3 leituras. A primeira, quando você voltou ao rascunho, fez uma leitura ali recitando. A segunda é a leitura antes de escrever. E a terceira é a leitura já na escrita, a leitura já escrevendo, porque enquanto você está escrevendo, você está lendo ao mesmo tempo. Enquanto você escreve, você está lendo. Então, com isso você consegue, com essa técnica, você consegue fazer 3 leituras. Agora, esse é o mais importante de tudo que eu vou falar agora. Cuidado. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. Você só pode usar essa técnica que eu acabei de explicar se você sabe exatamente qual é o tempo que você gasta para revisar o rascunho e para passar a limpo. Se você não souber qual é o tempo que você gasta para isso, não faça isso. Não faça isso. Já passa limpo muito antes das questões. Por quê? Já pensou se você calcula mal o tempo para passar a limpo? Para revisar e para passar a limpo? Se você calcular, vamos que você acredite que 20 minutos são suficientes para você revisar e passar a limpo. Aí você vai controlando o seu tempo de tal maneira que sobe apenas 20 minutos para você revisar e passar a limpo a redação. Vamos supor que isso aconteça. Só que nesses 20 minutos finais você não haja tempo suficiente para você passar a limpo e você tem que entregar a sua redação pela metade. Já parou para pensar nisso? Então, você vai colocar tudo a perder, toda a preparação, todas as técnicas que você aprendeu. A sua redação de repente está impecável, está muito boa, mas você não conseguiu passar a limpo. Então, eu só recomendo que você use essa técnica, e essa técnica ela é poderosíssima para você captar erros, desde que você saiba exatamente qual é o tempo que você usa para revisar nesse modelo que eu expliquei, lendo em voz baixa, depois lendo, passando a limpo, ou não faça isso. Como você pode descobrir qual é o tempo que você gasta para isso? Você pode fazer isso nos seus treinos de redação. Você pode cronometrar, assim que você terminar uma redação, você dá um distanciamento, você está treinando redação na sua casa. Então você larga a sua redação de lado, deixa 1 hora mais ou menos, depois volta e faz todo esse processo, começa a cronometrar e marca todo esse tempo que você levou para fazer uma primeira leitura, depois ler o parágrafo e passar a limpo, e ver qual o tempo que você vai levar para fazer todo esse processo. Se for meia hora, é meia hora, então você vai reservar meia hora no dia para você fazer isso. Se for 20 minutos, é 20 minutos. Mas você não pode ir para a prova, para o exame, no escuro, sem saber o tempo que você gasta para revisar e para passar a limpo. Melhor que você não use essa técnica se você não souber qual o tempo que você gasta. É melhor você entregar uma redação sem revisar, mesmo que haja erros grosseiros que vai tirar ponto na sua avaliação, do que você não ter tempo para passar a redação a limpo. Então essa é a recomendação que eu faço. Que use essa técnica, mas use com sabedoria. Use com propriedade, sabendo qual é o tempo necessário que você vai precisar para fazer todo esse processo.
Pô, eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse vídeo. Espero que eu pensei nesse conteúdo tentando responder a pergunta da minha seguidora lá do Redação Maníaco. Eu pensei com todo carinho em projetar essa aula. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, não esquece de deixar o like e se lembrar de alguém que possa gostar desse conteúdo, compartilha com essa pessoa, compartilha nos seus grupos de redação do WhatsApp. Eu tenho certeza que lá muitas pessoas vão aproveitar esse conteúdo, vão passar a revisar as suas redações, vão saber a forma como fazer isso, em que momento fazer isso. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.